Olá pessoal, eu sou o Railson Santos e esse é o canal Testemunho Podcast. Sejam todos bem-vindos. Você que está aqui pela primeira vez, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho de notificação, assim a plataforma vai entender que o conteúdo é relevante e recomendará para mais pessoas. E que você também seja notificado todos os vídeos. E hoje nós recebemos aqui um convidado muito especial, um amigo referencial como pastor e pregador da palavra. Pastor presidente da Assembleia de Deus, formado na teologia, capelania e juiz de paz. Pastor Edson, seja bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado, Diácono Railson, muito obrigado, Diácono Valéria, por me convidar e me receber na sua casa para participar desse podcast. Eu, quando você me fez o convite, fiquei até um pouco preocupado, que é um podcast de testemunho, né, qual está intitulado Joel 2:28. Correto. E eu tenho tantos testemunhos gloriosos para falar da parte de Deus, que Deus fez, que Deus faz e que Deus está fazendo. Agora em casa, no final da tarde, eu estava meditando um pouco mais e Deus colocou no meu coração de contar um testemunho. Amém. Porque tem diferença de testemunho, de testemunho. A pessoa muitas vezes ele está dando um testemunho, achando que está testemunhando, mas está testemunhando. Ele está trazendo tristeza e está trazendo situações, né? É verdade. Mediante a palavra de Deus. E a gente tem que falar desse Deus que tanta coisa, tanta obra e tanta maravilha fez na nossa vida. É verdade. Eu estou aqui na cidade de Hortolândia, nós chegamos aqui, que dia que era em 99. Quando eu vim para Hortolândia, eu me lembro do dia que a minha família entrou, foi dia 28 de setembro. Interessante que é uma data que esse 28 de setembro foi o mesmo 28 de setembro que nós saímos de São Paulo. Nós morávamos em São Paulo, nós mudamos de São Paulo, da Zona Leste, do Parque São Lucas, para uma cidade chamada Piedade. Essa cidade fica na região de Sorocaba, depois de Votorantim, é Piedade. Nós entramos em Piedade no dia 28 de setembro de 98, no dia 28 de setembro de 99 nós saímos de Piedade e viemos para Hortolândia. Embora que eu cheguei à frente, eu vim à frente para cá, e minha família continuou lá. A gente morava em São Paulo, morava na casa com a minha sogra, a casa era de herança, né, de família, e chegou na época de vender, o tempo de vender a casa, foi vendida a casa estava uma casa bem simples, Deus preparou, a gente conseguiu fazer uma reforma na casa, a casa ficou boa, excelente para morar, uma senhora de uma casa. Mas depois da casa pronta, os irmãos, os herdeiros, acharam melhor de vender, porque agora a casa está valorizada, né? Sim. E eu morava lá, eu morava de favor, morava com a sogra, não tinha o que fazer. Então a casa foi vendida. E a casa foi vendida. A casa foi vendida. E nesse espaço que a casa foi vendida, Deus preparou a parte da herança junto com a sogra. A gente comprou uma casa em Piedade. Eu tenho um amigo em Piedade, de muitos anos, amigo de infância, né? E quando nós vendemos a casa, ele me chamou para me conhecer a cidade. Eu fui conhecer a cidade, uma benção. Aí voltei com a minha esposa, com a minha sogra, gostaram da cidade também. Aí Deus preparou, a gente conseguiu comprar uma casinha lá em Piedade. E quando nós mudamos para Piedade, foi para continuar fazendo obra missionária. Minha sogra já descansa no Senhor, hoje descansa no Senhor, pastora Vilma, minha esposa, hoje ativa na obra junto comigo, né? Sim. E quando nós somos em Piedade, estamos fazendo a obra, graças a Deus, obra missionária. E nós somos junto com uma igreja que era de São Paulo, que era a Mensagem da Cruz. Então a gente montou um ponto de pregação e todo final de mês, último dia do mês, tinha sábado do mês, né? A gente tinha uma vigília lá, e a vigília era abençoada. Era tal que o espaço se tornava pequeno. E tinha amigos aqui de Hortolândia que participavam da vigília com a gente. Sim. Então, numa dessas vigílias, a gente já fazia quase um ano que estava na cidade, uns 7, 8 meses, e lá não tem emprego, lá é zona rural. Eu até pensei para a zona rural, mas eu não aguentava mais. A idade já estava chegando e o desgaste do organismo não dava, né? Mas o pastor fala que ia para rural morar e trabalhar também? Eu já morava na entrada da zona rural, que era para trabalhar na lavoura. Para trabalhar na lavoura. A idade já não ajudava mais. Já não ajuda mais, E aí, então, tinha esses amigos, né? Um deles era dono de uma oficina no Rosolém, o bairro onde eu moro agora. Sim. Ele tinha uma oficina e tinha um guincho. Ele está precisando de motorista para guincho. Eu trabalhei a minha vida toda de motorista. Aí eu vim trabalhar de motorista para ele aqui. Aí eu ficava aqui, de 15 em 15 dias eu ia para casa. Pegava um carro, eu passava o fim de semana com a família e voltava para cá.
Mas é o propósito que Deus tem de trabalhar na vida da gente. Porque depois de 4 meses trabalhando aqui, Deus preparou que eu pude alugar uma casa, e alugando essa casa, busquei minha família, trouxe para morar aqui em Hortolândia. E foi onde começou tudo aqui na cidade de Hortolândia. A gente foi morar numa casa, até na mesma rua que eu moro hoje, uma casa de aluguel. Aí moramos por um tempo, aí eu acabei saindo da oficina por algumas situações, e aí fui morar numa outra casa no Jardim Adelaide. E do Jardim Adelaide, Deus preparou que eu saísse dessa casa do Jardim Adelaide e fosse para minha casa, que hoje, graças a Deus, eu posso dizer a minha casa, a nossa casa, né? Mas não é que nós compramos, Deus nos deu, né? Deus nos abençoou e cumpriu a promessa que ele tinha sobre a nossa vida. Quando Deus fala, ele cumpre. Deus cumpre. Você pode falar, eu posso falar, nós podemos falar e não cumprir, mas Deus cumpre. A gente fala muitas vezes aquilo que está na nossa boca, né? E Deus fala aquilo que está no seu coração para a nossa vida. E aí Deus fez cumprir o propósito dele. Mas antes de chegar, de estar nessa casa, eu vim aqui, trabalhei com esse irmão. Depois que a minha família chegou aqui, trabalhamos juntos mais uns 6 meses, aí acabei saindo dele. Aí fiquei um tempo desempregado, aí trabalhei passando muita luta, muito processo. Nessa época eu não era pastor ainda, era presbítero. E nesses processos todos que nós passamos, né, tinha um irmão que congregava com a gente. E quando nós congregava com a gente, eu digo que quando nós viemos para cá, Deus preparou, a gente começou a congregar na Igreja Assembleia de Deus, no Ministério de Boston. E a nossa sede regional era em Americana, nosso pastor. Ministério de Boston, ainda existe esse ministério, pastor? Existe. Existe? O nosso pastor presidente era o pastor Aldedino. E o pastor Aldedino, ele tomava conta de campo de Americana. Mas houve situações entre o ministério e a gente, em nosso campo. Nós ligamos de Americana e continuamos em Boston. Ligamos com o Ministério de Boston, mas com sede em Osasco. Até que um dia Deus falou, agora chegou. Agora é hora de abrir o seu próprio ministério. Aí Deus preparou, nós abrimos o ministério, até hoje a igreja tem esse nome. A Igreja Evangélica Pentecostal Monte do Senhor. Hoje você passa na igreja e vê a placa AD, Assembleia de Deus Ministério Monte do Senhor, mas o Assembleia de Deus Ministério Monte do Senhor que a pessoa vê hoje, que ele passa na igreja, e é verdadeiramente Assembleia de Deus Ministério Monte do Senhor, só que a documentação é Igreja Pentecostal Monte do Senhor. Por que colocou a placa AD Monte do Senhor? Porque até então, quando nós éramos Igreja Pentecostal Monte do Senhor, a gente sempre quis fazer parte de uma convenção, mas não conseguimos entrar numa convenção pelo fato da nossa pastora fundadora era a pastora Vilma, pastora presidente. Aí a pastora Vilma jubilou, eu assumi a presidência, aí eu assumi a presidência, deu para a gente entrar em convenção. Aí nós entramos na convenção estadual, depois entramos na CGDB, e depois que nós entramos na convenção, fazemos parte, né, agora somos convencionados, a gente pode usar o nome da denominação, Assembleia de Deus. Embora então que para nós, Assembleia de Deus é um nome de fantasia. Entendeu? O nome mesmo da igreja, a Igreja Evangélica Pentecostal Monte do Senhor. A Assembleia de Deus é um nome de fantasia. Mas voltando um pouquinho mais lá para trás, quando eu cheguei aqui na cidade. E Deus nos trouxe para essa cidade, a gente trabalhou bastante, passamos por muitas situações mesmo, mas Deus honrou a gente. Numa dessa, pastor, eu queria fazer uma pergunta em cima do que o senhor respondeu agora, que passou muitas situações. Qual foi a pior situação que o pastor passou para estar hoje exercendo como pastor presidente? Ministerialmente? Ministerialmente. Foi muitas situações, muita coisa difícil. Mas sempre tem uma que fica marcada. A que marcou foi que a gente estava ligado com Boston e o nosso presidente do nosso campo, que era o regional, que era o Aldedino, a gente trabalhava e a igreja é muito abençoada. A igreja sempre foi uma igreja abençoada porque é uma igreja de oração e palavra. Sim. A igreja Assembleia de Ministério Monte do Senhor é uma igreja de oração e palavra. Os irmãos da mesma igreja, sabe disso, a igreja de oração e palavra. Bom, como o pastor falou agora, eu tenho que falar para o pessoal que ele é o meu pastor presidente. Eu faço parte do ministério também, junto com o pastor. Geralmente, igreja de oração e palavra é igreja de perseguição, porque é uma igreja que é perseguida, que não é uma igreja que pode tudo. Pode sim, venha como está, mas não permaneça. Não que a direção da igreja ou a própria igreja tira
Mas a pessoa, se ela não quiser uma conversão, não quiser uma transformação, não quiser uma mudança Ela de tem vida, que querer, ela não pastor. consegue. Exatamente. Por mais que ela tente, ela não consegue. Primeiramente é da gente, da pessoa Verdade. querer. E Deus começou a trabalhar de uma maneira especial. Só que esse pastor nosso, presidente, ele era assim, eu era presbítero na época. Ele tinha igreja, um salãozinho pequeno, os irmãos tinham dizimista, tinha ofertante que já era igreja, não era ponto de pregação, e os irmãos dizimista, ofertante, eles entregavam o dízimo, entregavam as ofertas, e muitas das vezes ajudavam na necessidade, tanto da igreja como cesta básica. Só que quando nós íamos participar da Santa Ceia, a gente tinha que ir para a sede Americana. Alugava-se um ônibus, uma van, carro para ir para a Americana. E quando ia para a Santa Ceia, na sede Americana, a gente tinha que levar não o dízimo dos dízimos, a gente tinha que entregar todo o dízimo, toda a oferta e tudo que entrava na igreja, em termos de alimentação. Sim. E ele dava para a igreja se manter 10%. Era o contrário. Era De vez a igreja mandar os 10%, entregava os 90%. Resumindo, chegava aqui a igreja passava necessidade, dificuldade. Os irmãos se entristeciam, porque, pastor, mas não é justo. Mas é a presidência, a nossa liderança que faz. Então a gente acabou desligando esse ministério para essa situação. Quando ligamos com Boston, em Osasco, já mudou. Aí era só os 10% que enviava mesmo. Só os 10%. Não tinha que levar alimento, não tinha que levar nada. Às vezes a gente tinha família necessitada na igreja, e a gente não vai mexer porque não é nosso. Tem uma determinação para fazer, se cumpra. Né? E a gente acabava levando para a sede e não passando dificuldade aqui. Então nós desligamos do ministério até que Deus preparou que se desligasse desse ministério. Uma grande dificuldade para poder ter esse desligamento. Porque acontece muitas coisas, muita situação. Entendi. Quando a gente desligou do Ministério Assembleia de Deus, Ministério de Boston, uns 15 dias antes, eu trabalhei numa empresa em São Paulo, era encarregado de tráfego, saí, mandado embora dessa empresa por justa causa, não recebi nada, mas houve uma ação contra a empresa, porque eu vi que eu era justo em estar movendo essa ação contra a empresa. Vou contar também nesse podcast por que houve a ação. E aí, depois de muitos anos se passaram, eu recebi a indenização. E não foi pouca coisa na época, não. Foi uma indenização até que boa. Boa mesmo. Sim. Eu era encarregado de transporte nessa empresa e entrei como motorista. Trabalhei muitos anos como motorista, muitos anos. Depois eu passei para fiscal, depois passei para motorista carreteiro, fiscal, encarregado de tráfego. Quando eu passei para encarregado de tráfego, o meu salário era X de motorista, para fiscal subiu um pouquinho mais, mas para encarregado subiu uma boa quantia do salário. Só que era um carteiro o salário. Só que a gente fazia muito hora extra, muito hora extra. Eu trabalhava no período noturno, o horário de garagem era 6 horas até 2h20 da manhã. Mas tinha dia que 4 horas da tarde eu tinha que estar na garagem. Tinha dia que era 7, 8 horas da manhã eu tinha que estar na garagem resolvendo o problema. Não só eu, como outros encarregados que tinha. Vivia mais na empresa do que em casa. Do que em casa. Mas aí o que acontecia? Acontecia que a maioria dos encarregados, quando saía a fiscalização, eles abriam um processo contra a justiça e pegavam uma indenização até que boa. Então a empresa resolveu então pagar 40 horas extra a mais todo mês, fazendo ou não fazendo, que não era o que a gente fazia muito mais, mas pagava 40 horas. E passou mais de ano pagando desse jeito. Só que teve um dia que a empresa falou que estava no vermelho, queria cortar essas 40 horas, não ia pagar. A gente ia fazer mais do que isso. Eu falei assim, os amigos podem até permitir, eu não vou permitir, porque o tanto que a gente faz, né? Aí eu tinha uma férias para sair da empresa, eles me deram as férias, falaram assim, sai de cabeça quente, sai de férias, depois você vem e a gente conversa. Nisso que eu saí de férias, eu tinha muita coletividade com os outros encarregados, eles falaram assim, eles estão preparando uma maneira de te mandar você embora por justa causa, toma cuidado, porque o que você falou vai agitar os outros funcionários. Agindo de má fé com o senhor. Mas tudo bem. Quando eu voltei, o gerente, meu gerente falou assim, você aceita? Eu falei assim, não aceito. Ele falou assim, então faz o seguinte, tira mais uma férias. Aí o outro falou assim, não, manda ele embora. Aí eu falei assim, então você traz tudo que você tem que ter essa empresa, que a partir de hoje você está desligado. Não me deram férias. Me deram uma quando eu voltei e me desligaram. Aí levei o que tinha deles, era rádio, né? Rádio comando, mapa, plano, essas coisas, entreguei o carro. Aí que eu entreguei tudo, mandaram levar a carteira profissional no RH, levei a carteira profissional, deram baixa na minha carteira profissional. Só que quando foi dar baixa na minha carteira profissional, eu falei assim, só que tem uma coisa, eu sou membro da CIPA, eu sou cipeiro.
E eu tenho estabilidade ainda pela CIPA de 1 ano e 3 meses. Não, você não é cipeiro por empregado, você é cipeiro recomendado pela empresa, aquele que é do patrão, Sim. que é o funcionário do patrão. E eu era representante do patrão, na mente deles, né? Só que olha só, não, eu sou dos empregados. Aí não, eu sou do patrão, mesmo assim mandaram embora. Aí quando passou para mim receber, que eu fui no sindicato receber, eles mandaram eu voltar a trabalhar urgente, que eu não podia ser mandado embora, que era para mim voltar a trabalhar. Só sabia que eles iam arrumar uma maneira de mandar embora por isso da causa. Porque eles queriam fazer isso comigo. Aí eu falei assim, não, eu não vou voltar. Aí, bom, não vai voltar, então só procurar seus direitos. Foi onde que eu fui procurar meus direitos, demorou para sair. Mas o meu direito foi verdadeiramente recompensado. Então foi porque eu coloquei a empresa na justiça e o porquê de eu ter recebido. Por que eu estou falando isso? Porque 2 semanas antes da gente se desligar de Boston, eu recebi essa indenização. E quando eu recebi essa indenização, a igreja nossa, né, que era no Rosolém, a gente tinha uma igreja que veio do Paraná para cá, e era uma missão que enviou os irmãos. E essa igreja, a missão, ela trouxe banco, púlpito. Chegou a ver, não sei se chegou a ver da igreja. Eu vi lá em cima madeira, mesmo. lá em cima. Novo, não era seminovo não, novo. A igreja ficou acho que uns 2, 3 meses, eles resolveram fechar, e aí o pastor da igreja, que estava tomando conta com o funcionário, ele procurou a gente, se a gente não conhecia onde podia guardar os objetos dele, porque ele não podia levar de volta para lá até arrumar alguém que pudesse comprar. E aí eu conversei com ele, a gente pode guardar para você, pastor, faz assim, vai usando até a gente vender. Aí eu fiz uma proposta de compra para ele, há muito tempo atrás, nós fizemos na igreja, os obreiros, vamos comprar, só que a gente vai pagar nas condições que a gente poder pagar, pode ser, pode. Então a gente já estava usando, quando desligamos de Boston, a gente estava usando os bancos da igreja, mas não era nosso, não tinha sido pago. E aí quando a gente desligou, o pastor presidente foi lá e falou assim, não, então isso aqui tudo é nosso. Eu falei assim, não pode ser de vocês, porque não foi pago ainda. Ah, mas tá, vocês que pagam, vocês estão assim, não, então você não pode levar uma coisa que a gente não pagou. E aí então houve um entrave entre a gente, né? Sim. Aí nós tiramos todos os bancos da igreja, colocamos as cadeiras, tudo nosso. A Assembleia de Deus do Ministério de Boston, de Osasco, que eles mandaram para a gente, acho que foi 100 cadeiras plásticas e uma bateria, faltando o complemento da bateria, e uma mesa de som que não funcionava quase nada. Quando eles vieram buscar, eles levaram todo o som que era som da igreja novo, tudo que a gente tinha. Só não levou os bancos porque não havia sido pago. Se a gente tivesse pago os bancos, era deles também, mas não havia pago. Sim. Então foi onde a gente não devolveu os bancos para ele. Foi desligar de Boston, a gente colocar os bancos na igreja, começar mesmo já como assembleia, como a Igreja Evangélica Pentecostal Monte Senhor, já fazendo a documentação documentada, ele foi para o recebe a indenização. Ou seja, aí, olha como Deus é tremendo. O dia que saiu a indenização, eu tinha ido para São Paulo. Quando eu estava voltando no ônibus, eu vi o primo do missionário no ônibus que estava comigo. Voltando, a gente conversando. O missionário lá do Paraná. Aí eu falei assim, então eu precisava conversar com ele para a gente ver como é que vai tratar. Precisava conversar mesmo, ele está na minha casa, ele chegou tal dia, vou mandar lá na igreja conversar. Aí ele foi lá na igreja para a gente conversar, falando quando vocês vão começar a pagar esse banco. Aí nós falamos, nós vamos começar a pagar, não, Deus foi Paulo, eu vou pagar agora. Porque foi o dízimo que Deus me deu, né, da parte, deu para pagar tudo à vista. Deus é tremendo. Então a gente vê o ministério como Deus está agindo e como Deus faz, né? Então nós somos grandemente abençoados. E disso aí Deus foi trabalhando de uma maneira especial na igreja e no ministério. E tem trabalhado. E a gente fazia parte de um grupo missionário, o nome desse grupo missionário é AFA. Não fazemos, né? Só não estou participando muito por causa da idade. O significado da palavra AFA é América, Povo de Amor. É uma equipe missionária da igreja coreana, a qual está a sede nos Estados Unidos, e tem uma outra subsede no Bom Retiro, em São Paulo, e eles têm um grupo missionário forte mesmo, que ajuda mesmo. Do Ministério Monte do Senhor, que é o Ministério do Pastor. O pastor já enviou alguém para esses trabalhos, para lá fora do país, ou até mesmo para fora do país, enviado não, mas a pastora Regina já viajou bastante, bastante também fazendo obra. A gente, de enviar mesmo, a gente não tem condições, recursos, de manter o missionário, somente nós, né? Que é um custo bem alto, né, pastor? Mas, juntando outras igrejas, a gente tem ajudado muito em missionários na África, né? A gente tem projeto. Amém, glória a Deus. Pastor, falando de obra,
A gente sabe que o pastor tem um trabalho muito lindo, maravilhoso, que é com os moradores de rua. O pastor quer falar um pouquinho sobre? Antes de Sim, sim. Nesse trabalho que a gente conheceu, do APA, que nós fazemos parte, a gente conheceu um pastor cuiano, é o pastor Parque. Esse pastor cuiano, ele fazia... Eu sou um dos diretores do Instituto Evangélicos de Hortolândia e região, IESE. Eu faço parte da diretoria desde a fundação. E na fundação do Instituto, a gente passou muita dificuldade para poder fazer a documentação do Instituto. Então, esses irmãos da Coreia vieram nos ajudar, fazendo bazar, fazendo um monte de atividade para arrecadar dinheiro, recurso, para fazer a documentação do Instituto. E nesse mesmo tempo, nós começamos também um trabalho comunitário, a creche comunitária, onde a gente, pela bondade de Deus, estamos na direção até hoje. Que existe até hoje, né? Até hoje, para a honra e glória de Jesus Cristo. E para poder fazer a documentação dessa creche, a gente também tinha muita dificuldade financeira, porque precisava de muita coisa. Tanto do prédio que foi alugado, que é um prédio que é escola mesmo, o prédio não é uma casa adaptada, e sim é um prédio de escola mesmo. Para o aluguel do prédio e para fazer as reformas necessárias e documentação. Então, essa igreja, esse pessoal da Coreia, nos ajudou muito, muito, muito mesmo. Foi muitos bazares que eles faziam de roupa nova, roupa boa e de marca. Eles faziam os bazares, vendiam a preço. As pessoas, quando anunciavam o bazar, sério, a gente colocava as roupas assim, na época, nas mesas, nas bancadas assim, as sacoleiras, as pessoas chegavam com aquele saco preto, um abdoado, ia puxando, nem olhava, já puxando, já enchendo um saco e comprando. Então isso aí ajudou a gente muito, que era um preço bem acessível, né? Ajudou a gente a fazer a documentação da creche, ajudou um monte de coisa. E através desse pastor, eu conheci um pastor que era daqui mesmo, da nossa cidade, um pastor da Igreja Batista, Monte Aurélio, o pastor Serginho. E esse pastor Serginho, ele tem um trabalho, ele faz um trabalho muito lindo, ele tomava conta de um trabalho com os moradores de rua, embaixo do Terminal Central. E era o semiárido o projeto dele. Tem embaixo do Terminal Central e tem também no Boa Vista. Boa Vista ainda continua, Boa Vista Campinas. Né? E ele falou assim, pastor, vai conhecer o trabalho que a gente está fazendo lá embaixo do Terminal Central com os moradores de rua. Quem sabe o pastor gosta e quer ajudar a pegar um dia para fazer também. Aí, na primeira vez que não deu para mim ir, na segunda vez eu fui, entrou no coração e Deus trabalhou de uma maneira tão maravilhosa que eu participei com ele naquele dia, fui mais vezes. Aí pedi para ele se tinha como abrir um espaço para a gente, e Deus preparou, ele abriu um espaço, que era, na época, o terceiro domingo. Isso há mais de 15 anos atrás. Era o terceiro domingo do mês. 15 anos atrás, está até hoje de pé. Até hoje. E a gente começou, então, esse trabalho, embaixo do Terminal Central. Passou muitas pessoas nos ajudando, muito, muito, muito. Na época se fazia 200, 250 refeição, a gente levava roupa, mas o espaço não era um espaço tão próprio, apropriado para que eles estivessem ali, os moradores de rua. Aí aconteceu um tempo que a Prefeitura de Campinas tirou o espaço, era chamado Casa da Sopa, quando eu entrei. Depois virou Casa de Cidadania. Aí quando virou Casa de Cidadania por algum tempo, a Prefeitura tirou lá de baixo, porque na verdade embaixo do viaduto, mas a área é liberada pelo CEAGESP, aquela barra que é do CEAGESP. Então eles tiraram para montar o estacionamento. Quer dizer, na verdade a gente sabe que, ao bem da verdade, eles tiraram para ver se conseguia diminuir a quantidade um pouco dos moradores de rua daquele lugar ali. Isso, a verdade foi essa. Ou extinguir também essa... É até duro a gente falar, mas o propósito, infelizmente, o pessoal não vê para o social, né? E aí eles arrumaram um espaço novo para a gente, que fica na rua Francisco Teodoro, número 148, na Vila Industrial. Quem quiser ir para conhecer, subiu o Terminal Central, começa a Avenida João Jorge, a primeira rua que tem, à direita e à esquerda, é a rua Francisco Teodoro. Só que a direita é mão, a esquerda é contramão, tem que fazer o retorno para entrar à esquerda. Entrando à esquerda, quase no final dela, já é esse trabalho que a gente tem feito, espaço para os moradores de rua. E nesse espaço aí, Deus é tremendo. Deus tem com suas maneiras de trabalhar, de agir, como fazer. Quem entra vê o pastor contando um pouquinho, né, do começo do ministério, os trabalhos, a gente não imagina quando a gente vai numa igreja e que a gente membra lá, né? A gente não tem noção do que os pastores passaram, né? Tanta coisa, tanta prova, tanta luta, correria do dia a dia, para a gente chegar lá, sentar, cultuar, e não sabe nem da terça metade. Né? Não sabe da terça metade. Então, um bate-papo desse aqui é muito interessante,
porque com certeza os membros também vão poder estar assistindo esse podcast e vão ter também a oportunidade de saber um pouquinho, né? Porque é muita coisa, né? Muita coisa, é muita coisa, mas pelo menos um pouquinho que o pastor está contando para nós, né? Porque às vezes a gente só vê a bonança, mas não vê o que foi feito para chegar na bonança, né, pastor? Onde então, né? E quando Deus preparou, então, da gente conhecer melhor o trabalho, que a gente começou a colocar a mão na arada para poder fazer com a equipe, a gente, no início, a princípio, servia 180, 200, 250 refeições, todo terceiro domingo. Só que a gente, até hoje, né, pela bondade de Deus, quando leva a refeição, não leva somente a refeição. E se a gente leva roupa, leva calçado, produto de higiene pessoal, né? Que é importante também. Dente, sabonete, escova, né? Porque a gente tem que cuidar primeiramente porque é assim, se eu chegar para uma pessoa nessas condições de rua, qual ele se encontra, e der um prato de comida para ele vai ficar muito grato. Ele está com fome, vai ficar muito grato. Vai ficar muito grato. Mas só isso você pode fazer mais? Sempre dá para fazer mais. Sempre pode fazer mais, sempre pode fazer mais. Então a gente, pela bondade e misericórdia do Senhor, a gente conseguiu unir pessoas, né, para nos ajudar. Eu, sábado mesmo, domingo, agora vou ter ido para São Paulo. É almoço morado de rua, mas vou ter ido para São Paulo também buscar doação de roupa. E quando eu vou para São Paulo, é um lugar que é muito que fica bastante, então vem muita roupa. Então dá para fazer bastante coisa, dá para fazer muita coisa, né? Então, Deus preparou pessoas para estar nos ajudando a fazer esse trabalho. Tanto com as roupas, como com o alimento, como mão de obra. Tem uma irmã que não congrega com a gente, mas desde o terceiro ou quarto almoço que a gente fez com a Amor de Rua, até hoje ela está lá, é a nossa cozinheira chefe. É a irmã Conceição, é uma bênção. O galardão dela deve ter bastante, né? Porque é muito amor, é muito amor. Realmente, pastor, para fazer esse tipo de obra precisa de amor no coração. Sem amor, não faz, né? Não faz. Uma palavra do Senhor mesmo diz que no fim dos tempos, né, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão, né? E a gente vê muito, mas a gente fica contente também de ver obras ainda sendo realizadas através de pessoas. Então dá para ver que o amor ainda não está extinto. Meu querido irmão, você que trabalhar com pessoas, a gente fala moradores de rua, mentira, porque ninguém mora na rua, porque se morar na rua o carro passa em cima. Mas sim condições de rua, né? Situação de rua. Eu já me alegrei muito, já chorei muito já, muito. Às vezes quando um deles chega até você e fala assim, pastor, liga para minha família, eu quero voltar para casa. Pastor, pode ligar? Não, vamos ligar sim. Eu ligo e confio, graças a Deus continuo confiando, eu ligo porque eu ligo. E dou o telefone e falo, alô, quem está falando? É dona tal, é senhor tal? Eu dou o telefone para ele e ele para com a família. Às vezes a família manda devolver o telefone para mim e fala assim, você que está com ele, pode continuar, a gente não quer mais. Meu Deus. Você ouvir uma mãe falar isso é muito triste. Não, a gente já deu muita chance, muita oportunidade, mas nós não quer mais. Nem saber que está na cidade. Infelizmente a gente ouve muito disso. Ou seja, cadê o perdão, né, pastor? 70 vezes 7. Se a família, né? Agora tem família que a gente liga que fala assim, muito obrigado. Eu quero estar aí. Tem condições de mandarem para a gente aqui, nós vamos buscar, né? E às vezes quase sempre a gente consegue. Se for para uma ajuda financeira para a gente mandar uma passagem, não muito, né? Mas a gente consegue enviar. Uma vez no dia só enviamos 3 para casa de ônibus. A gente vai, compra passagem, vai até o ônibus, na rodoviária, o obreiro fica, enquanto não entrar no ônibus, não volta. O ônibus já sai 3 horas, tem momento, espera vocês 3 horas. Segura a passagem na mão, até 3 horas, coloca, e a pessoa consegue voltar. Eu vi uma situação dessa mesmo. A pessoa consegue voltar. Então, a gente vê, ou então aqueles que querem ir para uma casa de recuperação, a gente, graças a Deus, tem uma casa de recuperação no Barão Geraldo, e quantos levar, quantos eles aceitam. Só que, infelizmente, tem uma situação com o nosso amigo morador de rua. Tem uns que já estão num vício tão grande, mas tão grande, tanto tempo na rua, e quando ele vê que ele não vai aguentar mais, ele não vai aguentar mais, que ele está baqueando mesmo, ele pede para a casa de recuperação. Só que chega na casa de recuperação, ele quando vê que está mais ou menos estruturado, né, ele não aguenta a doutrina, porque ele acaba voltando. Mas isso aí a gente não desiste, não. É desse que a gente continua persistindo, porque a gente tem certeza que Deus vai pegar uma hora e fazer uma obra, né? Sim. Porque, infelizmente, as pessoas que estão em condições de rua, principalmente o alcoólatra, essas pessoas que muitas vezes a gente encontra caído pela calçada, abandonado, sem ninguém, né?
Tem pessoas que passam, até falam, não sei, só para parece ser até um fantasma, porque as pessoas não conseguem ver. Fantasma você não vê. Você vê o espírito, fantasma não. Então passa e não vê. E é uma imagem semelhante de Deus está deitado ali. Infelizmente o inimigo colocou alguma situação e hoje a pessoa está como se encontra. Isso que é interessante a gente abordar, pastor, porque muitos estão ali por alguma situação, né? Muitos estão ali, pessoas que tiveram uma vida muito boa, financeiramente até, mas por alguma desilusão da vida ou algo assim, resolveu se entregar e não conseguiu sair mais e está lá, né? Diácono Railson, hoje, infelizmente, os moradores de rua, na 60% é por causa de droga, de situações. A pessoa vicia em droga, vicia na bebida, né, de maneira tal, a qual não consegue se libertar, não consegue mais conviver, viver em família, acaba se tornando morador de rua. E é muito. Mas uma parte também é por causa de opção sexual. A pessoa, quando ele se vê que se torna um homossexual, uma opção, um caminho que ele acaba indo para a rua também. Porque no começo é encanto, é amigos, é tanta coisa, mas a hora que ele vai ver, ele está abandonado. E é muitos, não é pouco não. Ele está abandonado, sem ninguém, e acaba se tornando morador de rua e infelizmente acaba indo por isso, da bebida, das drogas, acaba indo para outro lugar. E o que nós temos visto nesses últimos dias também são pessoas que estão desempregadas, não têm condições de pagar um aluguel, não têm condições de pagar uma casa, e a gente vê a família inteira. No domingo a gente vê a família inteira de pessoas e não almoçar com a gente lá. Então pessoas de idade também vão morar na rua, também vão passar necessidade. É que, na verdade, como você falou, né, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, tem visto, é que a pessoa está sem amor mesmo. É muito gostoso eu encontrar com uma pessoa cheirosa, perfumada, bem vestida, né? E a pessoa me vem me dar um abraço. Não. Ai, né? Na verdade, você abraçar uma pessoa que faz 4, 5 dias que defectou na calça, na roupa, e não trocou, e está cheirando ruim, não tem como trocar, não tem como tomar banho, essa pessoa está precisando de um abraço. Ou essa pessoa está alcoolizada. Ou essa pessoa está muito suja. Pastor, em cima disso, e não tem quem dá um abraço. E a pessoa chega até você e pede um abraço. Você sabe que esse abraço muda, transforma a vida da pessoa? Porque a pessoa, quando tem o verdadeiro amor de Cristo, o verdadeiro amor de Deus, eu não sinto cheiro. É sério. Lógico que eu sinto cheiro de pecado. É que também o pastor já acostumou, né? Mas, pastor, muitos anos lá. Mas também, pelo amor. Não é fato de ano e sim aqui, ó. Sim. É no coração. Se você tem dentro do seu coração, você não vê nada disso. Hoje, tem morador de rua que, infelizmente, é foragido de justiça. Né? Ele não consegue fazer um documento, não consegue conviver com a família, foi para a rua. Não vai viver na mendigância, mas acaba se tornando morador de rua. Não vai viver o alcoolizado, jogado, mas se torna morador de rua. Então, hoje, morador de rua, pai de família, que não bebe, não fuma nem nada, mas de repente, houve uma situação no casamento, se separou, está divorciado, não tem condições de pagar a pensão alimentícia, e se está em casa, o pessoal vai para prender, porque a polícia não quer nem saber, primeiro prende, depois paga para poder soltar, e a pessoa acaba indo para a rua. Então, são muitas condições de ter colocado as pessoas na rua, hoje em dia. É isso, nesse tempo que a gente está fazendo almoço com morador de rua, chegou o dia de a gente servir 420 refeições, 420. Hoje está servindo em torno de 180, 200, porque o espaço que a gente faz a refeição está fechado para a reforma. Mas assim que terminar a reforma, ela sobe de novo para 300, 400 refeições. 300, 400 pessoas vão almoçar? Não. Mas mais ou menos umas 200, 200 e poucas. E por mais comida que você coloca na bandeja, mais comida eles querem comer, que é a fome que tem, né? Embora que a nossa comida, não é para falar, não, é uma comida de qualidade, é uma comida que o pessoal come e gosta mesmo. Que é preparado com amor, né, pastor? Aquelas irmãs lá na cozinha preparando é com amor, né? Eu lembro muito de que minha mãe sempre falava para mim. Na verdade, ela sempre fala, eu sempre ouvi ela falando isso dentro de casa. Porque a minha mãe sempre foi de inventar pratos, né? E aí a gente perguntava, mas tá bom, mas o que fez? É porque eu fiz com amor. Então é o que a palavra do Senhor nos diz, tudo com amor, né, pastor? Nós devemos fazer tudo com amor. Que o que vier às suas mãos, faça com amor, né? Com amor. E é o que está difícil hoje. Fazer de qualquer jeito, e para Deus tem que ser com amor. Nós estamos já há quase 15 anos nesse trabalho,
de uns 8 anos para cá ou mais, o nosso almoço, né, que a gente faz, ele só muda no final do ano o cardápio. No cardápio do ano, no final do ano a gente faz um cardápio mais elaborado, melhor. Mas embora que esse cardápio que a gente faz no nosso terceiro domingo, pode fazer no final do ano, o pessoal come alegre e feliz também. Porque é uma comida feita com muito amor e carinho. O cardápio nosso trivial é arroz, feijão, macarronada, refogado de carne com batata e mais alguma coisa, salada de couve e farofa. A única coisa que nós não estamos servindo agora nesses últimos dias é farofa, que a farofa ela recebe um pouquinho a comida, e as pessoas comem na rua, né? Então a gente fica meio assim. Sim. Mas assim que voltar vai ter a farofa novamente. Suco e água. E café da manhã também. Quando é na Casa de Cidadania, chega de manhã logo cedo, 8 horas, a gente abre a porta, funciona na Casa de Cidadania. A gente serve o café da manhã, aí servindo o café da manhã, as irmãs já estão lá separando roupa, né? Masculina, feminina, calçado. Acabou o café da manhã, a gente libera a entrada deles. Aí ele já pega o kit de higiene para banho, né? Pega o kit de higiene, pega a roupa e vão tomar banho, que lá dentro tem um espaço para que eles tomem banho. Aí tem o banheiro masculino, o banheiro feminino e o banheiro de cadeirante. Aí eles vão tomar banho, troca de roupa. É uma pena. Porque quando eu vou olhar o banheiro, vou olhar alguma coisa, eu vejo muita roupa boa, sem rasgo, roupa boa mesmo, jogada fora, só porque a roupa está suja. Mas como? Para onde eles vão levar a roupa para lavar? Não tem onde lavar. Não tem onde lavar. Não tem onde lavar. Então muitos deles, infelizmente, pegam outra roupa, jogam aquela roupa e vai com outra, né? Mas eles vão, tomam banho, voltam, continuam lá no espaço. Aí eles descansam um pouco, tem uma área que tem uma televisão. Aí quando está chegando umas 10 horas da manhã, mais ou menos, a gente já evangelizando. Eles estão lá dentro, você vai conversar com um, eu vou conversar com o outro, vai conversar com o outro. Sim. Aí quando dá mais ou menos 10 e pouco, a gente começa um culto. Aí ministra uma palavra abençoada, aí depois dessa palavra abençoada, aí uma oração, é servido o almoço. E aí, quando na Casa de Cidadania o espaço, eles comem lá dentro. Aí é servido o almoço, mas, detalhe, antes deles almoçar, eles já receberam o que é o melhor, né? Primeiramente, acolhido o amor de Deus, depois recebe uma palavra da parte de Deus. Depois dessa palavra, recebe alimento. E vão muitos comer. Tem uns que almoçam 2, 3 vezes. 5 não aguentam nem comer tudo, porque, felizmente, está tão na droga, né, que consegue só mexer na comida. Mas tem uns que almoçam 2, 3 vezes. Um dia, um jovem chegou e falou assim: eu queria falar com o senhor, pastor. E eu faço compra, eu vou um lugar do outro, então, para mim parar é difícil. Se já for, já viu, para mim parar é difícil. Mas quando eu paro, eu estou ali para conversar. Mas daqui a pouco a gente conversa. Mas agora não dá, não. Dá um tempinho, daqui a pouco a gente conversa. Eu falo assim: pastor, eu estou morrendo de fome. Estou com muita fome. Mas eu não vou comer enquanto eu não falar com o senhor. Eu quero conversar, quero falar. Aí eu falei assim: vou te dar uma atenção para você daqui a pouco. Aí tinha que ir no mercado, tinha que ir no Mercadão, fazendo as compras. Aí quando eu voltei, ele me viu: pastor, e agora? Eu falei: não, daqui a pouquinho. Aí já era quase a hora de servir o almoço, eu sentei para ele conversar comigo. Ele falou: pastor, eu estou com tanta fome, pastor. Eu estou com tanta fome, estou passando mal. Mas eu quero me desabafar, não aguento fazer essa vida, pastor. Ele começou a falar, chorando. Depois que ele falou, ouvi uma palavra de amor, um conselho. Aí ele falou assim: agora eu vou almoçar. Ele almoçou 3 vezes, cara. Ele almoçou 3 vezes. Então quer dizer que ele falou que não almoçaria. Né? Então você vê como Deus faz. No tempo que nós estamos que trabalha aí, se for contar a quantidade de refeição servida, se contar 300 refeições por mês, teve mês de 400. Mas se contar 300 refeições por mês, é 3.600 refeições por ano. 10 anos é 36 mil refeições. É Deus que honra, Deus que abençoa, Deus que faz, Deus que dá. E a gente só tem que glorificar o nome do Senhor. Roupa é quantidade incontável de roupa. Calçados, incontável. A gente só se alegra no Senhor. Mas a obra feita com amor. Mesmo na época da Covid. Deus foi falando, a gente foi estar fazendo almoço. Continuou fazendo? Continuou fazendo, a Covid continuou fazendo. Eu peguei o Covid, fiquei doente, muito doente mesmo. E quando eu peguei o Covid, eu não peguei o Covid lá. Eu peguei o Covid num trabalho social que a gente está fazendo com as crianças, no Satélite Iris, num domingo. Foi um domingo depois dos moradores de rua. Eu já não estava bem, né? Fui lá, peguei, era um dia quente, um dia de muito sol mesmo. E aí eu estava naquele trabalho lá, já estava me sentindo um pouco mal. Mas foi onde eu peguei o Covid. Fiquei 12 dias internado na UTI. 12 dias. Entrei já na UTI e saí do hospital na UTI, entre a vida e a morte. 2 vezes a morte quase me levou, mas Deus falou que não era seu tempo, não era minha hora. Né?
Graças a Deus, né, pastor? Louvo, glorifico e exalto o nome do Senhor. Porque Deus é maravilhoso. Ele permitiu que eu passei, hoje eu estou aqui contando testemunho para o nome do Senhor ser glorificado. E o pastor deu um sustinho em nós de novo, novamente, esses dias atrás, né? Esses dias atrás, estou aí. Não chegou ainda, a hora. Né? Quando chega a hora, a gente não tem como fugir. Não tem como fugir, né? Verdade. Eu queria deixar um termo de testemunho. Eu tenho muito testemunho para contar, coisa gloriosa. Eu já passei pela morte. Quando tinha 20 anos de idade, sofri um acidente de caminhão, que eu via, o caminhão pegou fogo na Anhanguera, caí na ribanceira, fiquei preso, me tiraram da ferragem, colocaram meu corpo no asfalto, e quando eu bati o caminhão, eu dormi no volante de madrugada, o caminhão bateu no guarda-reio, atravessou para o outro lado, ia sentido interior, atravessou para o lado que vinha para São Paulo, não peguei ninguém, graças a Deus, pelo horário, o caminhão tombou, caiu na ribanceira e pegou fogo. Quando o caminhão caiu lá, que ele começou a pegar fogo, me queimou, uma parte. Foi o tempo do resgate me tirar, aquela polícia rodoviária na época estava me seguindo, me levou até o asfalto, me colocou no asfalto, e eu deitado no asfalto, corpo no asfalto, eu ouvi as pessoas falar, chama a ambulância, não sei o que, não, pode chamar a MR que você já está morto. Eu via as pessoas, multidão de pessoas assim, meu corpo no chão, multidão de pessoas, eu vi o caminhão lá embaixo pegando fogo, e meu espírito estava fora de mim. E Deus permitiu que ele saísse fora de mim e visse tudo isso. E o mais impressionante, o mais interessante disso tudo, foi que quando o caminhão bateu no guarda-reio, que arrancou o eixo, eu dobrei assim no volante do caminhão para tentar segurar alguma coisa que já não segura mais nada, que não tem o eixo inteiro, né? A minha vida, ela passou desde quando eu saí da minha mãe até aquela idade, em frações de milésimos e centésimos de segundo, tudo veio à minha mente. Então a gente vê como Deus é, né? Quando Deus fala que um dia é como um ano, né? É isso? É isso. É? Então Deus, ele traz, Deus promete, ele faz. E Deus me deu, mas esse testemunho eu quero contar ele mais detalhado mesmo. Mas eu em cima disso, pastor, rapidinho, só para finalizar minha fala também, eu tive uma experiência assim também. Estávamos reunidos e tinha muita gente nessa casa. Estava tendo uma oração. Em fração de milésimos de segundo, o Senhor mostrou a vida de todo mundo. Tinha muita gente, pastor. Mas Deus faz. Se é 2, 3, mas era muita gente. E Deus me mostrou assim, eu fiquei encantado. Foi uma das também, é muita coisa Deus fez na minha vida que eu fiquei encantado. Mas essa foi... Eu, da minha conversão, estava numa igreja, tinha 1.500 pessoas. Mais ou menos isso. Lá em São Paulo. Uma igreja que era perto da nossa casa, a gente não frequentava a igreja, minha esposa era membro, eu frequentava a igreja. Um dia eu estou na igreja, estou eu e minha esposa, não era crente. De vez em quando era na igreja, mas só ia por ir, porque a esposa, o pessoal pegava no pé, eu ia por ir. Não tinha compromisso com Deus. Eu estava na igreja e Deus falou assim, 1.500 pessoas mais ou menos tinha. Ei, homem, eis que hoje te trouxe aqui porque eu tenho um particular contigo. O pastor pregando lá, 1.500 pessoas, eu senti dentro do meu coração que esse particular era comigo. Eu falei, mas que negócio é esse? Aí ele falou assim, eis que já toquei nas suas finanças e seu coração não está na finança, seu coração tem que estar em mim. Eu falava, meu coração tem que estar em Deus. Tocou nas minhas finanças? Financeiramente não era muita coisa, não, mas tinha alguma coisa que dava para tocar a vida, né? Era uma vida mediana. Sim. Ele falou assim, não é comigo não. Mas eu lembrei para ser nada. Eu era gerente de uma torrefação de café. Quando entrou o plano Collor, os caras me pegaram, era para ter assim de cheque, de cheque sem fundo, cheque valorizado que perdeu. Não era meu, era da empresa, mas tinha muita comissão ali, eu ganhava muito dinheiro, mas nunca tive coração no dinheiro. Eu falei assim, eu estou falando de finanças, se não tivesse como isso aí, eu estava numa condição melhor. É verdade. Aí Deus falou assim, eis que já toquei na tua saúde, e seu coração não está na tua saúde, seu coração tem que estar em mim. Isso é minha saúde. Verdade, eu passava noitada na orgia, na bebida, na bagunça, com a mulherada, com o povo. E minha saúde não era tão boa assim, não. Mas seu coração não está na...
Aí ele falou assim: eis que toquei na sua família. Seu coração não estava na sua família, teu coração tem que estar em mim. Ele falou que não está no dinheiro, não está na saúde, não está. Pera, na família dele não tocou, não. Eu olhei, estava do lado da Regina, minha esposa, com a minha filha Célia, minha esposa regozijando na presença de Deus, alegre, feliz, nós estávamos bem. Não, na minha família não tocou, não. Eis que toquei. Eu falava, não, eis que toquei. Aí Deus me trouxe a memória. Eu era a vergonha da casa da minha mãe. Nós, em 10 irmãos, minha mãe viúva, todos trabalhadores, todos estudavam, tudo. Eu era trabalhador, mas andava com muita gente errada, fazendo muita coisa errada. A minha família tinha vergonha de mim. Os meus irmãos não podiam me ver. Os meus irmãos que eram casados, não queriam nem saber que eu existia. Eu era vergonha da minha família. Aí Deus falou assim: mas eis que eu vou tocar onde está o seu coração. Eu falei, de novo, Deus, não era o dinheiro, não era só na família, só tocar onde? Olhei de novo para a Regina. É aí que eu vou tocar. Ela estava grávida da minha filha Stephanie. Aí quando eu olhei que Deus falou que aí ia tocar, eu falei assim: meu Deus, a minha família não. Toque em mim. Aí. Toque em mim. Aí Deus falou assim: não vou tocar se hoje você me aceitar como verdadeiramente seu Deus. Porque até agora você tem brincado comigo. Aquele dia aceitei Jesus de verdade. Só que eu confesso, a gente aceita Jesus de verdade, as condições a qual vivia, a qual estava, para mim poder me libertar de tudo que eu estava, foi muito difícil. A libertação, pastor. Não é só aceitar Jesus, tem que ter uma libertação. Foi muito difícil, mas Jesus foi trabalhando nessa parte da minha vida, foi trabalhando, até que chegou no dia a qual eu fiz um curso de batismo na igreja. Não frequentei todos, mas os que deu para mim frequentar, frequentei, embora meio rebelde ainda no mundo, que eu não queria, o mundo me encantava. Aí foi marcado o batismo na igreja, sendo um sábado, lá em São Caetano, em São Paulo, município de São Paulo, pertinho de São Paulo. Aí quando marcou o batismo da igreja, na semana do batismo foi a semana que eu mais bebi. Foi a semana que eu mais fiz coisa errada. Eu usava droga, foi a semana que eu mais. Mas estava consciente que estava. Que tinha o batismo, mas eu não ia. Eu não ia me batizar. Ah, não ia. Eu não ia me batizar. Eu achei que o pastor estava consciente em querendo aproveitar porque ia mudar de vida. Não, eu não ia me batizar. Porque eu falei assim, eu não tenho como batizar, porque tantas profecias, tantas pessoas chegaram até mim, falando que Deus tinha um chamado na minha vida, um propósito na minha vida, que Deus ia mudar o quadro, a história da minha vida, que ia me colocar entre os grandes. Grande aonde? Do jeito que eu estou, bebendo, viciado do jeito que eu estou. Eu vou me batizar para ser vergonha? E vou ganhar o nome de Deus? Jamais. Um dia eu estava no bar bebendo com os amigos, aí tinha um amigo lá que vivia com a gente, ele estava até comentando: Pezão, você vai se batizar e tal. Não esquenta a cabeça não, pode batizar. Aí ele tirou do bolso a carteira dele, tirou uma credencial de membro. Meu pai é pastor de igreja tal, não sei o que lá, eu sou membro da igreja, eu sempre das drogas na bebida. Aí eu dou a recaída, volto para a bebida, para as drogas, me conserto, vou para a igreja, fico um tempo e volto para não. Isso eu não quero para mim não. Se for me batizar desse jeito, eu não vou batizar não. E aí chegou o dia do batismo, foi a semana que eu mais fiz coisa errada, que eu mais bebi, que eu mais... Cheguei em casa, batismo ia ser um sábado de manhã, cheguei em casa na sexta-feira, 3 horas da madrugada, não tinha condições de nada. Minha esposa falou assim: Edson, vai tomar um banho, vai descansar, que a gente vai ser cedo, vai para a igreja, para o batismo. Nem banho eu aguentei tomar, de tão ruim que eu estava. Eu fui, deitei do jeito que eu estava, dormi, quando deu mais ou menos umas 7h30 da manhã, ela foi e me acordou: Edson, acorda, vamos para a igreja, hoje é nosso batismo. Mas sabe o quê? Eu estava noiado, estava já 3 dias sem dormir. Ela falou assim: não, vamos fazer o nosso batismo. Eu falei assim: eu não vou. Ela falou assim: não, Edson, você vai. Eu falei assim: eu não vou. Quem vai fazer eu ir? Você vai. Porque o dia que você falou para Deus, eu estava do seu lado. Você falou que aceitava Ele como seu Senhor de Salvador, eu estava do seu lado. Eu vi você fazer testemunho de fé, eu estava do seu lado. E sabe, eu casei com um homem. E você ter sido, embora com essas coisas todas, ter sido o homem que eu casei até hoje. Você não vai mudar a tua palavra de homem. Você vai comigo. Quebrou eu no meio. Aí, porque eu achei que ela perderia o respeito de mim como homem, né? Aí fui com ela para a igreja. Ela foi bem sábia aí, hein? Deus tem a palavra. Deus deu sabedoria para ela. Aí fui com ela para a igreja. Quando chegou na igreja, monte, tinha mais ou menos mais de 200 pessoas para batizar. Eu tenho a fita em casa. Aquele monte de irmãos tinha se batizar, e batiza-se na igreja, veio para a igreja grande, tinha piscina dentro da igreja. E aí
chegou os irmãos para batizar, mandaram trocar a roupa. Eu não queria trocar de roupa. Eu queria ir embora da igreja. Tanto que quando eu fui para a igreja, naquela época eu fumei um cigarro, levei um cigarro para não jogar mais cigarro fora, porque eu estava cansado de jogar cigarros tudo fora, levei um cigarro no bolso. Quando chegou na entrada da igreja, deixei o cigarro fora da igreja para não poder pegar para fumar, e entrei na igreja. E aí teve um culto antes, Deus foi falando, eu fui ouvindo. A hora que eu vi, eu estava com a roupa de batismo, a toga batismal. Mas eu não ia me batizar. A palavra foi falando, foi pregando, foi os louvores, foi entrando no meu coração. Eu comecei a chorar, eu chorava mesmo. Eu chorava das lágrimas, chegava até a molhar aqui assim. Só que uma hora as lágrimas parou. E eu ainda dentro convicto que eu não ia me batizar. Eu ia tirar aquela roupa lá, ela tirava aquela roupa, colocava a roupa embora e deixava de lá sozinha. Mas aí de repente foi feita a fila para os irmãos que desceram até aqui do batismo. E eu estava na fila. E eu não tinha lágrima e estava querendo ir embora. De repente, a minha alma chorou. A angústia. A minha alma chorou. Quando a minha alma chorou, foi que Deus me libertou. A hora que eu vi, eu estava na frente do tanque do batismo assim. O pastor estendeu a mão, pegou na minha mão, colocou no tanque, me batizou. Quando ele me batizou, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é testemunho e glorifico até hoje. O sono que eu estava, passou. A canseira que eu estava, passou. A noia que eu estava da droga, da bebida, passou. Deus me libertou por completo. Para onde glória de Jesus Cristo até o dia de hoje. Nunca mais bebi, nunca mais fumei, nunca mais me droguei. Tinha amante, Deus acabou com tudo. Deus me libertou, tanto que Ele me tirou de São Paulo, me levou para Piedade, de Piedade me trouxe para cá, Deus me libertou por completo. Para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Deus faz obra completa. E as experiências que eu tive passando quando eu estava no mundo, foi onde eu tive muita experiência de conhecer tantas pessoas com dificuldade, com necessidade, mas meu coração sempre foi por ajudar, né? Se quando eu estava no mundo, Deus me colocava para fazer alguma coisa, imagina agora como um servo de Deus, né? Então Deus me colocou um grande amor para esse trabalho que eu faço. Eu faço por amor. Eu faço esse trabalho com não é mentira, pastor, 15 anos. É amor mesmo. É amor. Eu deixo de 1001 coisa para poder fazer. Hoje, graças a Deus, igual no caso, esse domingo mesmo eu não vou estar lá. Eu vou estar de manhã, vou estar saindo um café de manhã, vou estar lá. Mas graças a Deus eu preparou equipe, preparou pessoas para estar ajudando, para estar ombreando, né? Porque a obra de Deus a gente nunca faz sozinho, não. É verdade. Não é verdade? E só tem que louvar e glorificar o nome do Senhor. Nisso e tudo. Quero deixar só um versículo aqui da parte de Deus, que as horas passam rápido, né? A palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 2, versículo de número 10, Jó fala assim para a tua esposa. Mas ele disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Nesse texto que eu li para os irmãos, esse versículo, nesse testemunho, a gente vê o propósito de Deus sobre as nossas vidas, o chamado de Deus na vida do homem e a posição que o homem se coloca na presença do Senhor. A palavra de Deus fala que Jó era um dos homens mais ricos do Oriente. Jó tinha uma família abençoada. Olha só a riqueza da família abençoada. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e uma esposa também abençoada. Eu imagino que Jó, nessa época, sendo o homem mais rico do Oriente, hoje a pessoa quando tem uma condição mais ou menos, uma condição financeira boa, quando ele quer comprar alguma coisa, algo, ele vai para o shopping, né, vai para fazer uma compra. A família de Jó não precisava disso não. Os mercadores iam até a casa dele. Sabia que estava ali uma pessoa influente, uma pessoa que tinha condições de dinheiro. Então a família de Jó era uma família abastada, com muitas condições, com muito recurso. Não é verdade? A mulher de Jó é da mesma maneira, seus filhos da mesma forma, né? Só que a palavra de Deus fala que também Jó era um homem muito sábio e temente a Deus, porque ele tinha 7 filhos, e quando seus filhos se reuniam nos seus banquetes, nas suas festas, né? Terminando os dias de banquete, de festa, Jó reunia os filhos, orava e sacrificava ao Senhor. E ele falava para Deus assim, se um dos meus filhos pecou em seu coração, pensando algo contra Deus, o Senhor perdoa, porque fizeram ignorância. Orava, clamava a Deus por sua família, sacrificava. Sim.
Para Jó ter esse entendimento, sacrificar que o filho pecou de mente ou de coração, falou alguma coisa de coração, ele não falou de boca. Por que ele não falou de boca? Porque ele tinha ensinamento do pai de temer e servir ao Senhor. Então, os filhos de Jó era verdadeiramente crente, era verdadeiramente homens e mulheres conhecedores de Deus. E se porventura, né, mesmo a gente conhecendo a Deus como a gente conhece, às vezes a gente não vai vigiar, não tomar posição, a gente até pensa para alguma coisa, depois de arrependimento acaba pensando e falando, né? E é contra Deus, não é contra o meu semelhante. Sim. Na verdade, é contra Deus. E aí Jó, então, era um homem que ele tinha sua família guardada na presença do Senhor. Quando veio a notícia que o inimigo tentou, né, contra Jó, de tirar a sua riqueza, de tirar tudo que ele tinha, a sua família, Jó glorificou e exaltou o nome do Senhor. Deus para si o tomou, os filhos não são meus e sim do Senhor, o dinheiro que ele tinha. Agora eu lembrei do testemunho do pastor, na minha família não. Pouco se importou, então. Família, não. Pouco se importou, né? Aí o inimigo e a mulher de Jó, ele não tocou na mulher de Jó. A mulher de Jó continuou fiel. Mas aí, de repente, o inimigo vai novamente para tentar contra Deus, contra Jó, e Deus permite, ele toca na saúde de Jó. Uma chaga no seu corpo. Não é uma chaga interior e sim exterior. Tem pessoas que pregam a parte de Jó doente e não sei, o câncer, não. Mas só pele. E fala do caco de teia, na pele. E fala que ele sentou na cinza, tem pessoas, já me pregador falando que ele foi lá para a missão, não. Ele sentou na cinza. Claro, dizer na palavra. A palavra de Deus ele fala, né? Ele sentou na cinza, jogava assim sobre a sua cabeça e coçava o caco de teia. A mulher de Jó falou assim: ainda mantém a integridade com o teu Deus? Foi o texto que nós lemos. Abandona esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Aí Jó, mulher, tu não sabe o que falas, tu fala como uma doida. Mesmo assim, Jó não pecou contra Deus. Porque a esperança da mulher de Jó, mesmo que eles haviam perdido tudo que eles perderam, tudo, ainda tem o Jó, um homem reto, íntegro, sincero. E Jó era um homem tão sincero que ela sabia que pelo posicionamento dele, que nunca chegasse ao que ele tinha, mas jamais passariam fome, pela integridade e sinceridade de Jó. Mas quando ela viu ele doente, que ele não tinha mais condições, ela falou assim: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Já falou assim: mulher, tu não sabe o que fala? Tu fala como uma doida? Receberia o bem de Deus, não poderia receber a prova, né? Ou seja, ela estava querendo acabar já. Ah, Jó, chega com isso, acaba, né? Porque para ela também teria perdido, ela já tinha perdido a esperança. Porque se ela fosse conviver com Jó no estado a qual ele se encontrava, na enfermidade a qual ele se encontrava, ela teria que estar ao lado dele, passando as lutas, passando as provações que ele estava passando e vivendo. Se ela se tornasse uma viúva, quem sabe, né? Alguém poderia casar com ela, ou roubaria um sustentador, para ela ser viúva. Mas ela ter esposo companheiro naquela condição não teria. E quando Jó falou assim para ela: mulher, tu não sabe o que fala, tu fala com uma doida. O que ela falou para ele é uma prova de amor. Como assim? Que é uma prova de amor? Ela amava tanto a Jó que ela não queria ver Jó sofrendo o tanto que ele estava sofrendo. A morte dele, né? Não é verdade? Então o amor dela era tanto por ele que ela abriu o coração dela, abria a mão dele para ele parar aquele sofrimento. Só que quando ela falou: amaldiçoa esse teu Deus e morre, ele falou: mulher, tu não sabe o que fala. Se Jó falasse: mulher, tu é doida? Como é que eu vou amaldiçoar Deus? Aí ele ia falar: tá vendo? Só foi chegar a enfermidade, ele abriu a boca jogando a maldição da mulher, chamando ela de doida. Que a palavra diz que não pode chamar. Não. Também. Uma fonte não sai desse tipo de água. Se ele falasse, ele estaria trazendo maldição sobre a vida da esposa. Porque ela falou na inocência, ela falou do jeito dela, mas ele não, ele é conhecedor. Mulher, tu não sabe o que fala, tu fala como uma doida. Aí então, quando ele falou, tu fala como uma doida, não falou você é doida de falar isso, né? Então Deus não levou em consideração. A palavra de Deus fala que depois que tudo que passou, que tudo que aconteceu, Deus, quando foi mudado o cativeiro de Jó, Deus deu para ele uma outra família, né? E a palavra de Deus fala que Deus deu em dobro tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha, Deus deu em dobro. Não é isso? Tudo. Aí Deus deu para ele mais o quê? 7 filhos e 3 filhas. As filhas de Jó eram as mais bonitas que existiam. Mas então Deus não deu em dobro, só deu 10 filhos. Não é? É ou não é? Não é. E os 10 já estavam na glória? Não é isso? Os 10 já estavam com o Senhor.
Deus multiplicou a Maria de Jó. E Deus abençoou de uma maneira especial, maravilhosa. E não levou em consideração aquilo que ela falou. Porque muitas das vezes aquilo que a nossa esposa fala, ou a gente mesmo fala, que não está no nosso coração, Deus não leva. Agora tem pessoa que às vezes ele ouve alguma coisa, a pessoa ouve alguma coisa, e de vez ele tirar aquilo lá da mente dele, ele chama maquinando, e desce para o coração, e quando ele fala no coração, nosso coração, seu coração não é teu coração. O coração dela não é dela, o meu não é o meu, o teu menino não é o dele, e sim, nosso coração é templo do Espírito Santo de Deus. Nosso coração é o órgão aqui, nosso corpo que o nosso corpo precisa. Mas o que tem que estar dentro dele é o Espírito Santo de Deus. Se não tiver o Espírito Santo de Deus em nossa vida, no nosso coração, não adianta nada. Quando tem o coração do Espírito Santo de Deus, que tem o Espírito na mente, esse homem é o canal. Ele pode conhecer a palavra de Deus como conhecer. Se ele não tiver o amor, que é o tempo que o Espírito Santo de Deus nos dá, não adianta nada. Não adianta nada esse conhecimento, não adianta nada. Então, quando Deus muda nela, a situação de Jó, o pessoal fala cativeiro, né? Não sei se é cativeiro, mas quando Deus muda a situação de Jó, Deus abençoa ele com 2 vezes. Mas que? Se o cara já era o mais rico do Oriente, para ter 2 vezes uma riqueza maior do que ele tinha, por quê? Porque ele foi íntegro com Deus, ele não abandonou Deus no meio às provas, no meio de tudo que ele passou. Porque o que o Jó tinha não era dele, era do Senhor. Porque quando fala, aquilo é meu, porque isso aqui é meu, é meu. Não, me dá um pouco. Não, isso aqui é meu, não dou, isso aqui é meu, tá do seu. E ele tinha o coração que isso aqui é meu, não, isso aqui é nosso. Vamos repartir. Então, Deus sabia que a integridade do coração de Jó, e tudo aquilo que Deus multiplicou sobre a vida dele, era para abençoar muito, 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 e a vida do abençoador. Amém? Amém, pastor. Agradeço a oportunidade que foi me dada de estar participando aqui. Estou com amor, coração cheio de amor. Meu coração está tão feliz. Glória a Deus. Coração, estou sentindo a bênção de Deus aqui. Meu coração está tão feliz. Desculpa se eu não transmiti tudo. Imagina, pastor. O pessoal também entende porque o pessoal que nos assiste também são pessoas simples. Pessoas que estão acostumadas a ouvir a palavra simples, aquele arroz e feijão, né? Que sustenta mesmo, é a palavra. Essa é a verdade. Palavra. Não existe outra coisa. A palavra mesmo já diz, né? Que se vem alguma coisa que não é palavra, que seja anátema, né? Anátema. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fique também com essa palavra, foi lida, né? Como uma reflexão para as nossas vidas, porque ela é o pão que nos alimenta. E sem a palavra nós não vivemos. Podemos viver em carne, mas a nossa alma necessita da palavra. Fiquem todos com Deus. Se inscreva no canal. Deixa seu like também, tá? Compartilha para você estar acompanhando nós em todos os vídeos. Agradecemos a oportunidade. Fiquem todos com Deus.